está no ar com as principais notícias de Minas Gerais. Boa noite e obrigada pela companhia. Veja alguns destaques. Confusão. Torcedores invadem Toca da Raposa. Polícia prende um dos maiores traficantes de drogas do estado. Irmãos são presos suspeitos de facilitar imigração ilegal para os Estados Unidos. E ainda, ex-superintendente do IPHAN vai ocupar cargo em Minas. Célia Corsino é a nova superintendente de museus em Minas. Ela foi exonerada há uma semana do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, mediante portaria do ministro da Cidadania, Osmar Terra. Ele nomeou para o cargo um cinegrafista, que é ex-assessor de um deputado federal. A museóloga Célia Maria Corsino deixou o cargo mais alto do Instituto de Patrimônio Histórico Nacional em Minas Gerais depois de 4 anos. Geison Dias Cabral Silva, de 41 anos, assume o cargo de superintendente. A decisão publicada no Diário Oficial da União tem causado preocupação aos defensores do patrimônio cultural do Estado. Essa professora do curso de Museologia da UFMG acredita que a nomeação vai fragilizar o trabalho de preservação do patrimônio cultural. É particularmente um dado muito grave, porque nós sediamos aproximadamente 50% dos bens protegidos no Brasil. Me parece que está em curso um processo de sucateamento do setor, colocando em risco uma política que foi muito bem sucedida durante 82 anos de existência do IPHAN. Gerir uma superintendência como essa de Minas Gerais não é tarefa para iniciantes, indicados políticos, amadores. O presidente do Conselho de Arquitetura de Minas Gerais disse que também está preocupado com a nomeação do novo superintendente do IPHAN. A princípio, entende que não há essa capacitação suficiente para o cargo. Por isso, a gente tem essa preocupação e lançamos um manifesto. Então, nós temos um manifesto de valorização do IPHAN, mostrando a nossa preocupação com essa questão da substituição da superintendente. O ex-presidente do IPHAN, Ângelo Osvaldo, um dos maiores especialistas em patrimônio histórico e cultural do Brasil, também não aprovou a nomeação de Geison. Do povo brasileiro, o nosso documento identitário é o patrimônio que nos qualifica como cidadãos, que diz quem somos nós e para onde nós estamos indo. Daí a mobilização de todas as áreas da cultura de Minas Gerais e do Brasil contra esse desmanche do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Geison trabalhou como assessor do deputado federal Charles Tomaselli Evangelista, do PSL, quando ainda era vereador em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O novo superintendente do IPHAN não quis gravar entrevista. Ele informou à TV Alterosa que é formado em História e Geografia e tem pós-graduação em Gestão do Território. Ele disse também que já trabalhou como cinegrafista na Câmara Municipal em Juiz de Fora. Geison disse que está apto a assumir o cargo e que atendeu todos os pré-requisitos exigidos pelo Ministério da Cidadania. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre as denúncias de tortura ocorridas em um asilo particular em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Foram catalogadas 76 vítimas, sendo que 18 morreram em razão dos maus tratos. Também foi constatada a ocorrência de crimes sexuais contra 2 internos. O procedimento foi concluído com indiciamento dos 5 suspeitos presos no início das investigações, sendo 4 da mesma família e um cuidador contratado. Amanhã, a polícia vai reunir a imprensa para repassar todos os detalhes do inquérito. Um dos maiores traficantes de drogas de Minas foi preso em Santa Luzia, região metropolitana de BH. Além de comandar o tráfico, Índio, como é conhecido, recrutava adolescentes para o crime. O Elisson Ramos, na atividade, é conhecido como Índio. Ele foi preso em Ferro Velho de Santa Luzia, onde, segundo os investigadores, foi apreendido todo esse material. 2 armas de fogo, munição, drogas,
dinheiro e cadernos com anotações que seriam da contabilidade da venda de entorpecentes. Um homem apontado como gerente do tráfico também foi preso. Índio era um dos principais alvos da Polícia Civil desde o mês de abril, quando as investigações apontaram que ele estaria por trás de grandes apreensões de drogas e também seria o mandante de vários homicídios na região ligados ao tráfico de drogas. A prisão dele é considerada um grande golpe para uma facção criminosa com atuação em todo o país. De acordo com a delegada, Índio assumiu o lugar do irmão na liderança do crime e recrutava também menores para o tráfico de entorpecentes. Ele usa como soldado muitos menores e esses menores, quando apreendidos, também começam a falar pra gente a relação com os gerentes e com ele como patrão. O homem, que já foi preso várias vezes desde 1997, é apontado como perigoso e violento. A gente vê uma relação dele muito íntima com uma facção fora do estado, uma das principais facções do Brasil. A gente sabe que ele tem essa relação. A gente vê o poder dele em relação a tanta droga que foi perdida esse ano e mesmo assim a facção dele continua distribuindo droga na região. A gente sabe que em todas essas, normalmente, além das drogas, são armas de fogo apreendidas e a gente tem ele como herdeiro do irmão dele, que já foi um grande traficante também, e por isso essa questão. E por falar em irmãos, 2 irmãos de Governador Valadares, no leste de Minas, foram presos suspeitos de forjar documentos para emissão de passaportes. 2 empresários do ramo de turismo e que são irmãos foram detidos e conduzidos para a delegacia da Polícia Federal. Um deles, segundo a polícia, mora no bairro Granduquesa. O outro sócio no bairro Belvedere, localidade de classe alta. E eles são suspeitos de terem falsificado documentos de pessoas que se passam por menores e filhas de outras pessoas também interessadas em migrar para os Estados Unidos da América, e isso mediante o pagamento de vantagens financeiras. Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início em fevereiro deste ano, quando 2 mulheres tentavam tirar passaportes usando documento falso. A impressão digital de pelo menos um dos suspeitos presos aqui em Governador Valadares foi encontrada em uma cédula de identidade usada por uma das mulheres. Uma se passando por menor e por filha da outra. As duas tendo interesse em ir para os Estados Unidos, acabaram contratando esses 2 irmãos e eles falsificaram o documento de uma delas. Então elas pagaram por esse trabalho, mas quando foram fazer o passaporte delas em Belo Horizonte, a Polícia Federal acabou fazendo a prisão em flagrante das 2. Os irmãos empresários suspeitos são donos desta agência no centro de Governador Valadares. Depois da operação da Polícia Federal, não houve expediente no estabelecimento. Ainda segundo as investigações, o crime de falsificação de documentos tinha valores diferentes. Então, as pessoas maiores de idade que querem emigrar, os coiotes estão cobrando cerca de $22 mil e tomam tudo que as pessoas têm para poder promover esse tipo de serviço, entre aspas. E quando há envolvimento de menores, o valor cai para $6 mil por pessoa. E os coiotes acabam fazendo isso e explorando as pessoas, explorando esse sonho delas emigrarem para o estrangeiro. Uma advogada xingou guardas municipais de Belo Horizonte e foi detida por desacato. A advogada foi presa por desacato depois de discutir com guardas municipais no viaduto da Floresta. Estávamos fazendo patrulhamento na região do bairro Floresta, mais precisamente ali na rua Januária, onde tem uma passarela que faz a ligação com a Avenida dos Andradas, local que já é conhecido pela guarnição ali por vários crimes. Nesse momento apareceu uma outra mulher gritando, né, seus safados, vocês acham que podem tudo, o que é que vocês estão fazendo aqui? E nós fomos explicar para ela o porquê que a gente estava ali. Ela falou que não conversava com guardinhas e continuou desferindo essas palavras, safados, bandidos fardados, vocês acham que podem tudo. Quando nós chegamos perto dela, demos voz de prisão por desacato. Até o momento ela não tinha identificado, depois ela se identificou como advogada. E ela foi conduzida até a autoridade policial. Doutor, o que aconteceu de fato? O que essa advogada alegou? Ela disse que estava
estava na passarela, passando, quando eles vieram de moto e passaram por cima da passarela. E que ela achou um absurdo e apenas falou que achava safadeza terem passado em cima da passarela. Aí que os mesmos desceram e trouxeram ela conduzida. Aí, como ela tem direito a um representante da OAB, o que se não fazia presente no momento, eu agendei audiência com ela no juizado, onde vai ser ouvido os guardas municipais e ela, onde ambos apresentarão as versões e poderão provar o alegado de ambas as partes. O que pode acontecer com essa advogada? O crime de desacato, a pena máxima, a pena mínima acho que é 6 meses, a pena máxima 2 anos. E se provando o desacato, ela pode ser feita uma suspensão condicional do processo ou uma prestação de serviço à comunidade, aí o juiz vai avaliar a situação, né, e vai aplicar a pena. Apesar do ultimato do prefeito Alexandre Calil, alguns ônibus continuam a circular sem o cobrador na capital. O prazo para que todas as empresas regularizassem a situação terminou ontem. Ônibus cheio e o motorista cobrando passagem antes de embarcar mais passageiros. Para você, trabalhar sem cobrador é difícil? Não, é bem difícil. Mas cadê o cobrador? Não tem não. Esse aposentado pegou o coletivo cedo perto de casa e esperava pelo próximo. Para no ponto, tem que cobrar passagem, uma fila do lado de fora tentando subir e ele cobrando. O prazo dado pela prefeitura para que as empresas voltassem com os cobradores de ônibus terminou nesta segunda-feira. Mas em meia hora aqui na região hospitalar, nossa equipe flagrou vários coletivos sem os agentes de bordo. Segundo a BH Trans, o Sindicato das Empresas apresentou uma lista com 501 nomes de pessoas que foram contratadas. A expectativa é de que esses contratados ocupem as cadeiras que ainda estão vazias nos coletivos da capital. Pela regra, entre as 6 horas da manhã e as 8h30 da noite tem que ter cobrador. Eu não tô vendo muitos agora não, mas eu espero que tenha, porque atrapalha muito, né? Em algumas linhas percebemos que o agente de bordo já voltou ao trabalho. E quem voltou, comemora, assim como passageiros. Tá todo mundo aí, força total aí, para ajudar na dia a dia aí. Tá melhor então? Tá melhor, com certeza. E pro passageiro melhora? Melhora, porque não dá fila na hora de entrar, né? O motorista tinha que ficar arranjando troco, era um sufoco danado. É boa, né? Tira a carga de estresse da gente, né? Que você trabalhar sem cobrador, estressa muita gente, né? Melhorou? Melhorou demais, 100%. Antes você tinha que parar aqui e cobrar. Parar e cobrar, e demorava muito tempo, porque você tem que parar, cobrar, olhar as portas. Agora com o cobrador é só alegria. Hoje é Dia Internacional do Idoso e um asilo em BH recebeu a visita de uma turminha muito animada. As crianças de 3 a 11 anos foram preencher de alegria o Dia dos Idosos que vivem neste lar, que fica no bairro São Francisco. Da apresentação do coral, os pequenos conversaram e aproveitaram para entregar produtos que foram arrecadados por eles e que serão de grande utilidade. Para eles ficarem melhores aqui no asilo, a gente veio aqui para a gente fazer os idosos felizes. Gestos de amor e carinho que fazem toda a diferença. Muito bonito mesmo. Inclusive tem uma ali que é a cara da minha neta. Fiquei com muita saudade da minha neta. Uma coisa do outro mundo. Muita criança pequenininha, parecendo uns anjinhos. Olha, é uma interação muito grande entre as idosas e as crianças. Isso faz muita falta. Isso faz com que levanta elas ficam muito mais animadas, felizes. Então, para eles verem a importância que o idoso tem na história do ser humano, a importância que traz para a nossa sociedade, a sua experiência, as suas histórias, a sabedoria de vida. Se essas crianças trazem alegria, imagina as famílias que deixam de vir, deixam de estar aqui conosco. A Defesa Civil voltou a emitir alerta de baixa umidade do ar na capital, viu? O índice vai ficar abaixo de 30%. O alerta vale até às 6 horas da tarde de amanhã. Outras informações na previsão do tempo.
céu nublado no Jequitinhonha. Fica parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas outras regiões, tempo seco e ensolarado. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 30 graus. Em Nanuque, previsão entre 16 e 34 graus. Em Padre Paraíso, mínima de 15 e máxima de 35. Em Nova Era, os termômetros devem marcar mínima de 11 graus e máxima de 32. E em Uberlândia, mínima de 17 graus e máxima de 38. E o tempo fechou hoje à tarde na Toca da Raposa. O Cruzeiro do Esporte para as páginas policiais. Você vai ver daqui a pouco nas notícias do esporte com Péricles de Souza. E agora um conselho. Cuidado para não tropeçar na fala. A professora Cíntia Chagas garante que a língua portuguesa é cheia de armadilhas. Uma delas é o plural. Para saber mais, se liga no Rasgando o Verbo de hoje. Olá, tudo bem com você? Gente, a língua portuguesa é cheia de coisas estranhas, mas o feio também existe, o estranho também existe. Vamos lá. Bem, você sabe qual é o plural de arroz? Aliás, você acha que arroz tem plural? Como assim, Cíntia? Arrozes? Sim, meu amor, arrozes. Mas eu não estou falando de cada grão de arroz. Eu estou falando dos diferentes tipos de arrozes que existem. Arroz negro, arroz arbóreo, arroz integral. São vários arrozes, tudo bem? Outra coisa, o plural de gravidez. Ela teve várias gravidezes, tá? É sim, plural de gravidez é gravidezes. Plural de avestruz é avestruzes. Tá, e o que isso tudo tem em comum? Uma regra super interessante que você aprenderá agora sem perceber. Todas as palavras na nossa língua que terminam com Z fazem plural com acréscimo de ES. Arroz, arrozes. Avestruz, avestruzes. Gravidez, gravidezes. E é isso. Muito obrigada. Cíntia Chagas. Beijo. Estamos de volta e vamos falar de esporte. Ou será polícia, Péricles de Souza? Boa noite. Boa noite, Denise. É esporte lado a lado com polícia. É que teve invasão de torcedores na hora do treino hoje, na Toca da Raposa. Vamos ver. Vamos ver. Torcedores na Toca. Invasão em campo e muito barulho. Treino interrompido. Cobranças, principalmente em cima de jogadores mais experientes, como Thiago Neves, Fábio e Dedé. A saída dos torcedores de campo deixou os nervos à flor da pele. Segura, irmão. Acabou. Pô, mas pelo amor de Deus, vamos segurar. E a chegada da polícia deixou o clima ainda mais tenso. Cerca de 18 torcedores foram abordados. A abordagem foi feita por 7 viaturas e 20 policiais. Nessa hora, os líderes da torcida foram autorizados a conversar reservadamente com alguns jogadores. No final, os torcedores foram levados para fora da Toca da Raposa e ninguém foi preso. Que triste uma coisa dessa, né? Ainda mais com um time com tantas histórias e títulos, não é, Péricles? É, Denise, verdade. Tudo passa pela falta de comando, de uma diretoria mais presente, transparência que a gente cobra muito no futebol. E o clube erra e quem paga é o torcedor, né? E este climão brabo de insatisfação e cobranças já tinha sido registrado no desembarque do time no aeroporto de Confins, depois do jogo de ontem, quando o Cruzeiro perdeu para o Goiás. Jogadores e o vice-presidente de futebol, Itair Machado, foram alvos de protestos e xingamentos de torcedores. Vamos ver. Vamos jogar, gente! O time vai cair, não, pelo amor de Deus, gente! Vocês têm que entender o torcedor! Esse é um bar, 2 treinador! Oi, tá aí, filho da... Bandido! Olha aqui, ó! Olha pra essa camisa aqui, ó! Você não pode vestir, não! Ô, Henrique, você e o Fábio é os únicos! Você e o Fábio é o único! Não dá mole pra esses caras, não, Fábio! Tá achando que o Cruzeiro é brincadeira?
Denise, o motivo de tudo foi essa derrota que eu falei agora há pouco, né? Olha só, o Cruzeiro enfrentou o Goiás, marcou um golzinho com o Thiago Neves, mas o VAR foi consultado. Aí o que aconteceu? Acabou anulando o gol do Cruzeiro, que passa aí em branco mais uma partida, né? Impedimento de Pedro Rocha no lance. E quem não estava impedido logo na sequência, para azar do Cruzeiro, foi o Alan Ruschel. Ele apareceu livre atrás da zaga e completou para a rede. Resumo da ópera: o Cruzeiro vai ter de dar uma de fênix e renascer das cinzas. É o time que o próprio presidente disse estar no bagaço da laranja. Que coisa, hein? Tá certo então. Para finalizar, Denise, tem o Galo que joga amanhã às 7h15 da noite contra o Vasco da Gama no Independência, jogo adiado da 21ª rodada. Xará está machucado, está fora. E a nota preocupante é o goleiro Vitor, que não joga desde julho. Ele tem uma tendinite no joelho e não volta a jogar tão cedo. E o pior, hein? Não está afastada a possibilidade de Vitor até abandonar o futebol. Pronto, falei. Valeu, Denise? Valeu. Tchau, Abraço. tchau. Obrigada. E se falamos de esporte, ainda tem jornalismo, entretenimento. A TV Alterosa é a TV que o mineiro vê. Prova disso é um garotinho de 1 ano e 9 meses que você vai conhecer agora. Ele é de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e adora cantar a música tema do nosso comercial institucional. Lindinho, olha só. Aê, gracinha dele. Envie o seu vídeo também para o nosso WhatsApp, como fizeram os papais do garotinho João Luca. O número é o 98814-1360, o DDD é o 31. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. E